Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar desse grande jogo que tivemos nessa quarta-feira em Barueri. Palmeiras 3, São Paulo também 3, jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub-17. As duas equipes já entraram em campo classificadas, é verdade, mas o jogo valia a primeira colocação do grupo B. O São Paulo estava na frente do Palmeiras, né, até o início da rodada, o Verdão estava em segundo, e quem vencesse assumia a liderança. São Paulo, claro, tinha vantagem do empate, né, por já entrar nessa última rodada à frente, e foi exatamente o empate que aconteceu, né? Então o Verdão infelizmente não conseguiu a primeira colocação, mas o jogo valeu e valeu demais, porque foi uma partidaça, com muitos gols bonitos. Daqui a pouco a gente vai assistir os 6 gols da partida. Estava 3-1 para o São Paulo até a reta final do segundo tempo, e no finalzinho do jogo o Verdão conseguiu marcar 2 gols logo em sequência, então valeu pelo poder de superação das crias, e claro, valeu também por mais um pontinho na tabela, né? Eu sempre falo aqui que quanto mais você pontuar na fase de grupos e também no mata-mata, isso vale muito, né? Porque você pode definir em casa, pode ter a segunda partida em casa numa eventual semifinal, ou até decidir em casa na final, que será única, né? Então, quanto mais você pontuar, melhor, e de quebra a gente tira esses 2 pontos que o São Paulo ia levar 3 pontos, no caso para casa, levou só 1, então de quebra a gente tira esses pontinhos do São Paulo, soma 1 ponto também, e esse 1 ponto foi muito importante porque fez com que o Palmeiras terminasse em segundo lugar, né? Se o Palmeiras tivesse perdido do São Paulo em Barueri, teria terminado na 3ª colocação do grupo, isso porque o grupo B foi bem disputado. São Paulo terminou com 22 pontos, portanto, na primeira colocação, Palmeiras 22 em segundo, Atlético Paranaense em terceiro também com 22, olha que absurdo, os 3 primeiros fazendo a mesma pontuação, os critérios de desempate então que definiram, né, a ordem. E o quarto colocado, bem mais embaixo, foi o Santos com 15. No grupo A, só para a gente passar limpo, tivemos o Corinthians na primeira colocação com 18 pontos, em segundo ficou o Flamengo com 17, em terceiro o Fluminense também com 17, e em quarto o Internacional com 14. Então, se vocês fizerem ali a ordem do chaveamento, o Palmeiras, que terminou em segundo do grupo B, pega, portanto, o Fluminense, que ficou em terceiro do grupo A, jogo válido pelas quartas de final. E além de Palmeiras e Flu, também teremos nas quartas de final Corinthians e Santos, Flamengo e Atlético Paranaense, e São Paulo e Inter. Grandes jogos, a CBF vai definir os horários, né, as datas, horários, em breve. A gente traz tudo aqui para vocês. Mas vamos falar desse grande choque rei que tivemos então nessa quarta-feira, né? Muitos gols, e gols bonitos inclusive, né? O William Gomes do São Paulo foi destaque do duelo porque marcou um hat-trick, né? Simplesmente 3 gols e 3 golaços, hein? O meio atacante do São Paulo estava numa tarde inspirada em Barueri. Daqui a pouco tem os gols dele e, claro, os gols do Verdão, que foram marcados por Riquelme Felipe 2 vezes, e também o Vitor Reis, que foi quem marcou o gol do empate no finalzinho. Bom, escalação do Rafael Paiva, o time sub-17 do Palmeiras teve 4 reforços muito importantes, atletas que desceram do sub-20, que já estão praticamente em definitivo ali, integrados já à categoria acima, mas que vira e mexe acabam descendo ainda, né? E nesse jogo importante, aproveitando, claro, essa brecha do sub-20. Aliás, eu acho que isso vai acontecer até com mais frequência até o final do ano, né? Porque o sub-20 só tem o Campeonato Paulista em disputa, os jogos não vão ser tão na sequência assim, né? O campeonato é disputado até o finalzinho do ano, então vai ser mais ou menos um jogo por semana do sub-20. Então, nesses jogos de meio de semana do sub-17, eu acho que dá para esses atletas eventualmente descerem para jogar, que é o caso do Vitor Reis, do Estevão, do Figueiredo e do Riquelme Felipe. Os 4 fizeram um grande jogo. O Estevão foi o dono do primeiro tempo, estava inspirado, nosso canhotinho, nosso camisa 10, gênio da bola o Estevão, né? Mesmo bem jovem, dá pra gente falar isso, que é um jogador diferenciadíssimo, meteu 2 bolas na trave, exigiu boas defesas do goleiro adversário. Aliás, o goleiro de São Paulo foi um dos nomes da primeira etapa, né? Vocês estão vendo os lances do Estevão aí, sempre em chutes de fora da área. O Figueiredo acabou perdendo um gol cara a cara também, né? O goleiro de São Paulo, para variar, fez uma excelente defesa. E aí quem abriu o placar já no finalzinho do primeiro tempo foi o São Paulo, né? O Palmeiras martelou, mas quem abriu o placar foi o Tricolor. Depois o Palmeiras empata em seguida, antes do apito final da primeira etapa. E aí no segundo tempo o São Paulo marca 2 vezes, já anota o 3-1 praticamente logo de cara ali. O Palmeiras vai buscar os 2 gols no finalzinho, a gente vai trazer todos esses gols para vocês. Mas tivemos polêmica também no choque rei, hein? O último lance do primeiro tempo estava 1-1, e aí tivemos um puxão ali do Ferreira, camisa 10 do São Paulo, puxou o atleta palmeirense ali no meio campo. Um lance claro de advertência. O jogador de São Paulo já tinha amarelo, ou seja, seria expulso, mas a árbitra preferiu
passar panos quentes ali, encerrou o primeiro tempo, não deu cartão, então o São Paulo teria que jogar, se fosse aplicada a regra, teria que jogar os últimos 45 minutos com um jogador a menos, e aí obviamente as coisas ficariam mais fáceis para o lado do Verdão. Então vamos lá com a escalação do Rafael Paiva, disse que os 4 nomes do Sub-20 desceram, vamos colocar no campinho então a escalação, o César jogando no gol, Cauã Moraes na lateral direita, Cauã Vitor na esquerda, na zaga então o capitão Vitor Reis ao lado do Benedetti, vale lembrar que o Felipe Jack está lesionado. No meio tivemos o Figueiredo com a camisa 5 ao lado do Rafael Coutinho com a camisa 8, então, ou seja, o Uberaba acabou ficando no banco de reservas, acabou entrando no segundo tempo e foi muito bem, mais um que entrou e foi bem, aliás, o Felipe Goto entrou bem, o Kidani entrou bem. Claro que com o reforço desses 4 atletas do Sub-20, o banco do Palmeiras ficou mais recheado também, né? Então o Juan foi outro atleta que entrou e entrou bem, você tinha ainda o Luiz Arthur e companhia no banco de reservas. Do meio para frente, tivemos a presença então do Estevão, do Riquelme Felipe, do Eric Belé, que mesmo com a descida aí de Estevão, de Riquelme, permaneceu no time titular, vem fazendo uma ótima temporada o Belé. E na frente, camisa 9 para ele, Márcio Vitor, que é o atual artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. Vale lembrar que além do Felipe Jack, lesionado, o Luigi também está no departamento médico e poderiam ser 2 titulares também, né? O time poderia ficar ainda mais forte. Bom, então vamos lá, vamos assistir os 6 gols da partida em Barueri. Vamos começar então com o gol que abriu o placar em Barueri. William Gomes marca seu primeiro golaço na partida, trouxe para a esquerda, meteu no ângulo, indefensável para o goleiro César. Golaço de São Paulo. O Verdão empatou na sequência, o Eric Belé roubou a bola chega até o Estevão, camisa 10 do Palmeiras estava inspirado na primeira etapa, dessa vez ele deu passe aqui pela direita e o Márcio Vitor colocou na área, o goleiro do São Paulo espalmou e o Riquelme Felipe estava atento no rebote, marcou o primeiro dos seus 2 gols na partida. Só que aí logo aos 4 do segundo tempo, William Gomes, de novo no ângulo, dessa vez com a perna direita, hein? Detalhe, marcou o segundo gol do São Paulo, 2-1 em Barueri. E o terceiro gol do São Paulo veio minutos depois com mais um golaço do William Gomes, dessa vez de uma maneira diferente, arrancando de trás do meio-campo, com direito à meia-lua, chute cruzado, então São Paulo 3-1. Mas teve reação do Verdão no final, primeiro cruzamento do Cabo Firmo, a zaga tirou, vai sobrar com o Uberaba na entrada da área, sempre com bons lançamentos, ele encontrou o Kidani, e aí após dividida, a bola sobrou para o sempre atento Riquelme Felipe, segundo gol dele e os 2 primeiros gols dele pelo Sub-17 na temporada, né? Ele que fez vários jogos pelo Sub-20 Alviverde. E o gol de empate, praticamente no último minuto do jogo, saiu após uma lindíssima jogada do Gabriel Kidani. Olha o passe do Kidani para o Felipe Goto, e o Goto dá no meio aqui para o Vitor Reis, zagueiro capitão do time, artilheiro, foi quem marcou o gol do empate, segundo gol do Vitor Reis pelo Sub-17 na temporada, ele também tem 2 gols pelo Sub-20. Tá, então, esses foram os gols do jogo, resultado de empate que não deu o primeiro lugar ao Palmeiras, mas que pelo menos deixou o Verdão na segunda colocação e valeu demais por ver esse empenho das crias da academia, principalmente na reta final do jogo. O primeiro tempo do Palmeiras também foi excelente, né? Faltou o gol ali, poderíamos ter ido por intervalo com a vitória. Teve a questão da não expulsão do atleta do São Paulo, então, ou seja, foi um grande jogo do Palmeiras e também do São Paulo. Foi um grande jogo das duas equipes. William Gomes, hein? Que jogador, me parece ser, não assisti as outras partidas do São Paulo, mas os gols que ele fez em Barueri, olha, o São Paulo ainda tem o Rian, que é um atacante cria da academia, né? Jogou com o Hendrick no Sub-11, no Sub-13, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro atual, né? E também artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17, ou seja, São Paulo tem um timaço e prometem demais os jogos das quartas de final. A gente aguarda a CBF, então, com datas e horários, que vem o Fluminense, né? Será o próximo adversário, então, repito, do Verdão na competição. Então, se você gostou do vídeo, das informações, dos gols, deixa o like aqui embaixo, já compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. Vamos debater aqui nos comentários atletas que entraram bem no segundo tempo, Kidani, o Goto, o Uberaba, os 4 que desceram, que tiveram grandes atuações, enfim, comenta tudo aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.